E essa confiança está atrelada muito a isso. Se você fala com confiança que você sabe, é diferente do que você falar, nossa, talvez seja assim, tá? Isso aqui vai acontecer. Aí você fala meio com medo de não acontecer. Vai acontecer, você sabe que vai. Então você tem que falar com convicção. Essa convicção tem que estar presente em todo o período da sua fala. Igual você falou, se perder um momento, você pode perder a audiência ali. Fala comigo, experts desse Brasil, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Diogo Caires e eu ensino vocês, experts, a terem mais naturalidade e técnica na produção dos vídeos em todas as etapas do seu lançamento. Como eu já disse, meu nome é Diogo Caires e Matheus Macedo, editor do hoje, Diogo Caires. exatamente, hoje a gente vai falar sobre como transmitir segurança e confiança para a sua audiência. Um tema muito pertinente que muitos experts, eu vejo que muitos têm dificuldade por aí nesse quesito. No caso, a gente espera que a gente discuta aí de um modo que a gente responda essa pergunta, né? Aqui no Recash, que você evitou, notei que você evitou para falar para não se embolar de novo, que nunca sai o nome certo. É famoso hack dos íntimos. É o REC. O Recash, a única vez que você acertou o nome foi quando você inventou, né? Foi, acho que foi Foi pra só. pegar. Inclusive, um ponto importante pra gente citar aqui, a gente não combinou a cor das camisas, tá? Isso aqui foi pura coincidência. Caraca, é verdade, não é ano novo. E talvez o vídeo também não vai ser lançado no ano novo, mas É, é de se se pensar for, agora. já tá preparado. É de se... E só pra lembrei agora que você, quando inventou, né, o Recast, você falou, nossa, eu gostei muito, porque é um nome fonético. E agora não consegue falar o nome nunca, meu Deus. É Mas vamos... recast. Recast, Aí, Recast. Mas vamos agora falar sobre o vamos nosso ao que tema, né? Como interessa. transmitir segurança e confiança na produção dos seus vídeos para a sua audiência. Ô Diogo, bom, você grava vídeo aí já há uns 7, Long 6, time. 6 anos, é muito tempo. Então já está muito habituado aí, não tem mais esse problema de timidez. Mas eu acho que lá no início a gente tinha, né, um pouco de... ficava um pouco travado, ficava um pouco tímido, ficava com vergonha de falar em voz alta com gente em casa. Aí superamos essas barreiras, né? Mas quais são essas barreiras que a gente sente, assim, que uma pessoa sente quando vai gravar um vídeo? Cara, uma das coisas que eu mais sentia, eu particularmente, quando eu iniciei, eu posso dizer que eu não era tão travado assim, de frente às câmeras. Talvez eu possa dizer que eu era mais pessoalmente do que de frente às câmeras. Era, o Eu meu, também. era eu ali, a câmera bem mais fácil. Mas assim, o que Mano, me travava bastante... tem gente que chega pra mim assim e fala, nossa, mas você é tão tímido, como é que você grava vídeo bem? é porque é diferente, é muito diferente. É, Mas assim, naquela época, o que me travava bastante é exatamente ter alguém em casa. Alguém da família em casa. Porque a sensação de ser julgado a todo momento é gigantesca. E você fica ali falando retraído, baixo, pra ninguém escutar, mas que também é alguém que te escute do outro lado. E assim, uma das coisas que eu mais me preocupava, que eu acho que até liga muito com a parte dos experts, é o que falar. É como falar certo sem vamos dizer assim, sem errar. Que muita gente, quando tá falando, principalmente quando a vídeo é gravado, fica preocupado, nossa, tem que falar exatamente como eu escrevi no roteiro. sim. E isso eu fazia bastante, eu confesso que eu fazia muito lá no início, eu tinha que falar exatas palavras. E eu gravava várias e várias vezes. E aí que vem muita frustração. Você fica muito nervoso que você não consegue, e aí vai demorando mais tempo de vídeo, vai fazendo, e aí acontece de você até mesmo desistir ou até pensar que não serve para isso. Mas assim, o que eu sofria bastante era basicamente esse nervosismo de primeira vez. O que acontece muito, isso já não é falando mais por mim, mas o que acontece muito é que as pessoas, quando estão gravando, olhando para a tela do celular ali, elas pensam muito em quem vai assistir, ou já alguém assistindo ela. Eu, particularmente, nunca tive essa sensação, assim. Nunca pensei nisso. Só pensei, é um celular, tô falando do celular. Eu nunca pensava no futuro, assim, da gravação, quando já tivesse postado e tal. Apenas no que eu tinha que falar e para transmitir a mensagem. Acho que essa parte me tranquilizava mais em relação a isso. Eu vejo que muita gente tem vergonha de se ver depois. Também. Acho que a maioria das pessoas fala, nossa, eu não consigo ver um vídeo meu. E eu, particularmente, era a primeira coisa que eu fazia depois de gravar, era assistir o vídeo, pra ver como que eu fui e tal, como é que me saí. Mas essa questão de ter gente em casa, cara, era o que mais pegava. E aí você ficava tentando falar bonito, falar certinho,
E, tipo, na verdade, o que eu acho muito louco disso é que a gente vai com a mente setada ali, tipo, não vou fazer um roteiro certinho, vou tentar ser natural, vou falar bonitinho, mas na hora que você aperta o play, parece que esvazia a mente, você fala, mas o que que eu tinha que falar mesmo, velho? Tipo, é uma mágica, acontece isso direto. Até comigo hoje em dia acontece. Esquece completamente. E eu acho que eu virei essa chavinha apresentando trabalho na escola. Foi até no IFES lá que a gente era apresentando trabalho de história. Eu acho que tava apresentando sobre os Incas ou os Maias, alguma parada assim. Acho que era sobre os Maias. E eu fiz um roteirozinho, pô, bacana o roteiro, muito legal. Só que eu tinha um dom quando eu era pequeno de gravar muito bem. Eu gravava as coisas muito bem. E eu lembro que essa apresentação, eu fiz uns 15 minutinhos de apresentação, Gravar que 10 você sei fala lá. de decorar, né? Decorar. Assim. E, mano, eu falei do início ao fim perfeito, só que foi uma apresentação muito ruim, porque dava pra ver claramente que eu tinha decorado. E aí eu falava, velho, não basta eu decorar pra sair bom, sabe? Eu tenho que transmitir alguma coisa. E eu lembro que um amigo nosso, que no caso era o Lorenzo, nessa mesma apresentação, na parte dele, cara, ele falou assim, não era assim aquela riqueza de conteúdo, mas ao mesmo tempo era porque ele começou a juntar elementos de comédia, sabe? Tudo depende também, né? Mas ele começou a juntar muitos elementos que eu falei, cara, a apresentação dele foi muito boa. Aí eu falei, Ele não, eu trouxe quero uma ser assim. naturalidade, né? Exatamente. Eu falei, não, eu quero ser assim. Porque ele tá falando como se fosse ele mesmo ali. E todo mundo entendeu, todo mundo riu, todo mundo achou ótimo. Eu falei, não, é esse jeito que eu quero ser. Tem que ser assim. E Não, aí é foi isso. isso. É muito importante isso. Porque, por exemplo, quando a gente se prende a roteiro, a gente se limita a ser a gente mesmo em frente às câmeras. A gente tá limitado a um. Porque o roteiro, o que você faz? Você faz sentado, concentrado, digitando, escrevendo à mão, ouvindo uma música, pensando em como você seria naquele momento. Você especula, imagina como seria. Mas na hora do vamos ver, expectativa e realidade são coisas diferentes. Você tenta repetir aquela sensação e não é a mesma, não é o mesmo momento, não é a mesma música que você está ouvindo, na verdade você nem está ouvindo música, é totalmente diferente. Então o roteiro, por isso que eu indico, eu fiz a prova disso. No primeiro raiz meu, eu fiz meu roteiro todo descrito, assim, passo a passo, cada coisinha detalhada. E eu quis repetir tudo aquilo. Me frustrei, eu tive que gravar ele 4 vezes. Apesar dos erros comuns, não foi culpa minha, mas eu tive que gravar 4 vezes. Depois que eu introduzi uma parte que era citar os pontos, colocar só os pontos principais e eu soltar o que eu sei, eu me senti muito mais livre. Tipo, não ficava, tem que falar isso. Como é que eu falo? Não. Eu olhava, é esse ponto. Show, discorria. E aí a naturalidade vinha. Vinha. E eu consegui expressar melhor. Justamente o que você falou aí do Lourenço. Ele conseguiu trazer essa parte dele mesmo e colocar de frente às câmeras. Que é o que você precisa ser. Você é expert que está me ouvindo aí. Você precisa ser exatamente você mesmo, sem inventar nada, sem decorar nada. Porque você, se você é expert, você sabe falar do assunto. Ponto, fato. Imagina. Foda. Imagina que sua câmera é o seu amigo. Exatamente, o seu melhor amigo. Imagina a cara dele, dê um nome para sua câmera. Isso facilita bastante. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente traz uma personificação para essa câmera. Isso faz com que a gente se sinta um pouco mais à vontade. E com o amigo a gente não gagueja. A gente está conversando aqui, nós dois aqui, a gente está natural, falando aqui. Até a intenção do request é essa. Mas assim, isso vai ajudar bastante. Tanto que teve uma expert que eu passei essa dica e ela mudou assim, na mesma hora. Ela fez isso, gravou e mudou. Total. E com isso, já dá para introduzir muito a sua linguagem corporal, muita gesticulação, porque você vai estar mais à vontade de se expressar. Você tocou num ponto aí que foi até o que me fez te dar essa ideia desse episódio, que foi justamente de ser você. Porque, igual eu te falei, eu vejo muita gente tenta se espelhar em outra pessoa, que não necessariamente é errado, mas tenta de fato copiar aquela pessoa. Você vê, poxa, esse expert aqui apresenta muito bem, gosto da forma como ele apresenta, eu vou tentar imitar. E aí você imita e você não faz legal e se frustra. Isso porque cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito de ensinar. Então, eu vejo que muita gente associa a boa apresentação, a boa fala com uma coisa talvez muito extrovertida, com a pessoa bem descontraída. E não necessariamente isso é você. Existe a apresentação mais contida, a apresentação que é uma ótima apresentação, uma forma de fala fluida,
que passa muito bem o conteúdo e não necessariamente precisa ser aquela empolgação toda. Então você precisa ser autêntico e sincero com quem você é. No mundo expert não existe personagem, né? Igual quando a gente fazia o nosso canal no YouTube. Eu não sei se a gente tinha um nome, né? E era um personagem, pelo menos eu era um completo personagem. E hoje eu acho uma merda. Mas enfim. É... Mas é isso, tipo, hoje em dia eu sou muito mais sincero comigo mesmo, eu encontrei a minha forma, que é uma forma mais calma, mais tranquila, diferente de você é empolgadaço, muito elétrico, assim, energizado, e não existe a melhor forma, existe a forma que você é, a sua forma, que é boa do É. seu jeito, você tem que tornar a sua prestação natural aí, que entra a naturalidade, que a gente fala tanto, e depois associa isso com a técnica, né? Que tem bastante técnica também de perder essa timidez, de ficar mais descontraída a prestação. Mas tem um ponto aí em questão, que você até falou, ser você mesmo. Só que tem muita gente que confunde um ponto importante. De ser você mesmo e de se sentir que você sou uma pessoa tímida, então tem que ser tímida em frente às câmeras. Aí o que acontece? A apresentação dela fica aqui, curvada aqui, fala baixo pra dentro, aí não consegue falar muito bem, fica assim baixinho. E aí ela fala, eu sou assim. E não. Se você for analisar muito bem, com um amigo dela, com um familiar, ela não é assim. Não é. Não necessariamente é assim. Ela é uma pessoa tímida? Fala pouco? Beleza. Mas não é exatamente assim que é ela em frente aos amigos, aos familiares, quem ela tem essa convivência e intimidade. Então é esse ponto que a gente tem que analisar e discernir bem essa diferença dessa timidez exagerada e timidez natural. A natural tem como você ser em momentos certos, mas em frente às câmeras é só você tratar, assim como eu falei, como se fosse um amigo, alguma coisa. E se ainda persistir os sintomas, eu indico bastante treinar, principalmente de frente ao espelho, sozinho. Hoje mesmo, posso até citar o exemplo de hoje. Tava gravando Reels, e aí eu sabia o que eu ia falar. Eu já tinha gravado aquele Reels antigo já, eu não tinha postado. Eu sabia o que eu ia falar, peguei a câmera e falei, hoje você vai... Aí eu errei, porque eu já queria falar, já não tinha esquecido o que eu ia falar na próxima vez, né? Aí eu fui, gravei de novo. Então não é de primeira que a gente que está acostumado também consegue. Isso é fato para vocês, não é? Quem está há anos no mercado também erra várias e várias vezes, precisa de treino. Só que o que Isso é do vocês ser veem lá... humano, né? O que vocês veem lá é o que é depois do treino, é a parte do sucesso. Ninguém vai mostrar o fracasso. Então, Eu acho que é justamente aí nesse ponto que entraria a técnica, né? Que é, primeiro você tem que entender, justamente o que você falou, que existe a timidez, tipo, eu sou tímido também, e existe você se segurar, se prender, né, na hora de gravar um vídeo. Porque assim, não dá pra gravar vídeo falando pra dentro, né? Isso todo mundo sabe. Ninguém gosta de assistir um vídeo assim, então não tem por que você fazer um vídeo assim. E a timidez não impede de você falar aberto para fora e tudo mais. Então aí vem a parte de você entender o que é que tá te afligindo ali para você estar se segurando para isso. com técnicas começar a liberar treino. Igual o Raiz que você citou mesmo. Você gravou 4 vezes, 3, 4, nem sei agora. Foi Foi a um monte de quarta que vezes. deu certo. E na quarta, mesmo você não sendo uma pessoa tímida, na quarta a apresentação saiu 1000 vezes melhor, porque você estava treinado, seja, Sim. quando você olhava ali no roteiro a próxima coisa que você tinha que falar, já vinha muito mais tranquilo. E é isso, o expert sabe o que ele tem que falar. Se fala assim, fala sobre isso, ele sabe falar sobre isso. Então é uma questão mais de equilibrar ali a mente com o que está te segurando para você, usando técnicas, conseguir liberar de fato o que você tem de conhecimento. E então, assim, a gente falou um pouco por alto, mas vamos citar algumas coisas que prende a galera, além dessa timidez aí, que eu acho que é o principal, né? Cara, o principal fator que pode prender a galera, além desse fator de timidez, é justamente tudo, na verdade, muita coisa atrela a timidez. A gente pode Sim, discernir vários assim, enraizamentos, assim, né? Uma das coisas seria justamente o que você falou, ela se vê depois. Muita gente grava, inclusive já vi muita dica de pessoa que tá gravando, de pessoa que tá dando dica mesmo, fala, grava suas coisas e não vê, posta sem ver. No caso de stories, essas coisas assim. Tem gente que se limita até em stories. Fala, nossa, ficou horrível esse ângulo, aí muda. Não, posta postando.
E aí, esse é uma limitação, né? A pessoa ter que se ver, ela vai, nossa, não gostei, vou apagar. Outra coisa também que pode atrapalhar bastante é a própria preocupação com o que os outros vão pensar. Isso é muito, muito importante. Tanto. Muito importante não, é muito comum. Tanto a parte da preocupação da pessoa que está ali com você na sua casa, de o que ela está pensando, quanto a pessoa que está assistindo depois. Isso vai travar muito, muito, muito. E, É, pode falar. e outra coisa que pode também afetar bastante essa parte, está muito ligado à timidez em si, é a sua própria linguagem corporal não conectada com você mesmo. Não conectada com o que você fala, né? Porque você até pode falar melhor sobre aquele exemplo que você leu naquele livro, sobre quanto que é responsável a linguagem corporal para transmitir uma mensagem, né? Quanto é a fala, quanto é a mensagem passada corporalmente, gesticularmente. Eu acho que assim, antes disso, antes de eu entrar nesse exemplo aí, é legal a gente falar que isso afeta totalmente a confiança. Por exemplo, você é expert, eu sei que você confia no seu conhecimento. Independente, sei lá, se você é um nutricionista, eu sei que, pô, você confia que você é um bom nutricionista, senão você não tava nesse mundo, né? Você sabe que tem algo para passar, que tem conhecimento legal para passar. Só que essas pequenas questões de apresentação, de timidez, tira a confiança do seu próprio conhecimento. Você começa a duvidar de você mesmo, o que é péssimo, porque isso é transmitido para a audiência. É exatamente essa questão. Quando você fala uma coisa, por mais certo que você esteja, se você não está confiante, a sua audiência vai sentir essa falta de confiança. Você vai perder credibilidade. Ele já não vai ter tanta certeza se o que você está falando é verdade. Você fala, essa pessoa tá falando isso, mas a linguagem corporal que a pessoa nem precisa estudar, não, percebe inconscientemente, porque não tá batendo ali, tá falando outra coisa. Então você perde a pessoa nisso. Você perde autoridade, né? Que, ainda mais quando quem está começando, que a autoridade já é bem difícil. Quando você não apresenta assim, confiante, aí você acaba de vez. Às vezes você não precisa nem ser conhecido, mas você tá ali, pô, uma postura legal, falando com certeza, sabe? Confiante do que você está falando, a pessoa sente uma credibilidade, fala, pô, essa pessoa parece saber o que ela tá falando mesmo, vou acreditar nela. Exatamente. E uma coisa que atrela muito a confiança é justamente o que eu já falei até no quinto raiz. Todos aqueles quesitos que eu mencionei lá, que foi a gesticulação, o tom de voz. Ah, nossa, isso pega demais. Você falar firme, né? Fazer aquela variação que eu até falei no tom de voz de agudo, grave, enfim, médio. Saber dosar aquilo tudo, além de saber mostrar o seu conhecimento de uma forma mais didática, né? Porque, igual eu sempre falo, não basta apenas conhecer. E essa confiança está atrelada muito a isso. Se você fala com confiança que você sabe, é diferente do que você falar, nossa, talvez seja assim, tá? Isso aqui vai acontecer. Aí você fala meio com medo de não acontecer. Vai acontecer, você sabe que vai. Então você tem que falar com convicção. Essa convicção tem que estar presente em todo o período da sua fala. Igual você falou, se perder um momento, você pode perder a audiência ali. É igual você me falava, né? Usar o né. O né é uma desgraça. Ô, palavrinha miserável que a gente usa. Porque tudo que a gente fala, não sei o que, né? E esse né é claramente tentando buscar uma aprovação da pessoa ali que tá vendo, sabe? Tipo, né? Tipo, eu não tô falando besteira, né? Sabe? E isso tira a confiança. Quando você pega e fala, sei lá, vamos pensar numa frase. Isso é a melhor forma de fazer isso. Ficou horrível a frase. Mas essa é a melhor forma de fazer isso. Olha a confiança que tá passando. Essa é a melhor forma de fazer isso, né? Pô, se nem você sabe, não sei também. Então, sei lá, cara, eu também percebo que a galera parece que, tipo, eu fazia muito isso. E às vezes eu até faço ainda. Mas eu me policio pra melhorar. Parece que quando dá o play lá na câmera, as pessoas querem acabar logo com o vídeo, sabe? Sair logo dali, terminar logo. E isso é muito ruim. Porque você vai falando atropelado, aquela coisa que você queria falar, você esquece, e aí não fala, aí depois você fala, nossa, não falei aquilo. Sabe? Você sente isso? Você era assim também? Cara, em frente às câmeras eu me soltava bastante. Eu particularmente não sentia isso, não sentia. Quando eu gravava, eu dava play na câmera, eu falava, nossa,
bora. Eu nem preocupava. Minha única preocupação, na verdade, era a minha memória do celular aguentar a gravação toda. Mas assim, agora que eu aguento um pouquinho mais, eu não tô nem aí. Tanto que eu mando os vídeos 2 horas pra você. E aí, né? Mas tem um espelhinho ali pra garantir, né? Porque já deu problema. É, exatamente. Mas assim, quanto a, nossa, preciso acabar, não gosto de estar aqui, não aconteceu comigo. Ainda bem, acho que é Não é uma nem que coisa não que gosta, não é nem que não gosta, mas é que, tipo, sei lá, a pessoa tá tão com medo dos julgamentos que ela só. Nossa, vou fazer aqui o mais rápido possível pra já acabar isso pode logo. acontecer muito em live. Porque você tá ali, você não tem a oportunidade de pegar um papelzinho, ou olhar alguma coisa assim no computador, porque não é gravado, né? Você não pode cortar aquilo. E ainda Julgamento tem ao pessoas te vivo. julgando, ao vivo. Pá, pá, pá. E E número aí, caindo. exatamente. E aí você tem que se preocupar. Aí muita gente começa a fazer live assim, né? Olhando os números. Começa a ficar olhando os números toda hora caindo. Mas assim, o que a pessoa tem que se preocupar em fazer, o que eu indico também fazer inicialmente, quem nunca fez live, quem vai entrar nesse mundo agora, eu indico muito começar a fazer até mesmo uma questão, vamos dizer assim, uma listinha de 5 perguntas principais assim da sua audiência. Se no caso ainda não tiver audiência, né? Bota uma listinha de 5 perguntas e você, como expert, com certeza vai saber responder. Aí você vai dar uma introduçãozinha, e se sente mais seguro, porque você tem ali as 5 perguntinhas que você pode direcionar tudo aquilo e ir linkando. Claro, é interessante que você treine pelo menos uma vezinha antes. Igual, falar em treino, só fugir aqui do assunto rapidão. A gente falou do primeiro raiz, que eu fiz 3 vezes errado e acertei na quarta. E na quarta ficou muito bom, muito desenfreado, assim, falei natural, ficou muito melhor que todas as outras 3. Beleza, eu entendo que, até pra mim, não dá pra eu ficar treinando todos os raízes, até porque é um vídeo extremamente grande, vai me dar trabalho ficar treinando, vai ser, não vai otimizar meu tempo. O que eu indico? E que eu fiz que deu certo? Eu preparei meu roteiro um dia antes, todinho, e aí você pega, deixa um papelzinho, um computador, alguma coisa pra você lendo, e eu, particularmente, eu fiz isso. E aí no dia, eu até tinha que lavar umas roupas lá, eu tava meio atarefado, e no outro dia eu tinha que gravar. No outro dia não. Na mesma tarde eu tinha que gravar. Eu tava começando isso fazendo no início da tarde. Peguei a folhinha, deixei ali e fui olhando. Olhava uma frase, decorava, continuava lavando a roupa e falava. Ah, tem que ser assim, assim, assim. Aí eu fingia que eu tava fazendo. Às vezes eu até parava e gesticulava pra fazer igual. Para meu cérebro captar um pouco melhor a mensagem. E aí, aquilo me ajudou bastante a produzir o conteúdo do segundo raiz, que foi exatamente o que eu fiz pro segundo raiz. E foi um dos melhores vídeos que tem lá. Assim, me soltei mais na hora, porque eu já tinha meio que treinado, otimizando um tempo que eu não tinha. Tava bem ocupado. Então, pode saber fazer essas formas também, de você pegar e tentar treinar o seu roteiro fazendo outras coisas, lavando vasilha, fazendo comida, algumas coisas que não ocupem tanto o seu cérebro. E é uma soma, né, cara? É tipo, o fato de você treinar pro primeiro vai te melhorar no segundo, vai te melhorar no É, terceiro. À medida que você vai pegando confiança, vai se habituando, os próximos você vai fazendo com uma naturalidade muito maior, né? é Tipo, exatamente o que eu falei no vídeo da carta pro meu vídeo 50, que eu vou fazer, né? Tipo, quando eu fizer meu vídeo 50, eu vou olhar pro meu primeiro e falar, tá uma bosta. exatamente. Ah, a gente falou de treino, falamos de encontrar sua forma certa, né, de apresentar a sua forma específica e tudo mais. Então vamos pensar agora, falar pra galera, conversar aqui de como superar essas barreiras, né, da timidez, algumas técnicas aí para melhorar a apresentação de fato. Acho que tipo, tem muitos pontos, né? Tem a questão estrutural mesmo da apresentação, vocês querem entrar um pouco nisso também, que ajuda bastante, né? Você ter um planejamento ali de saber o que falar, te dá uma segurança que a apresentação vai se desenrolar tranquilamente, igual a gente falou até no primeiro recast, né? Então, o que mais a Exatamente. galera pode fazer aí para se ajudar a Vamos perder essa timidez? dividir essa pergunta de acordo com o título do nosso podcast. Transmitir segurança. A parte da segurança. O que te deixa seguro? Algo que você não vai se sentir nervoso, despreparado e não tenha medo de acontecer, de você esquecer alguma coisa durante a gravação. É o que te deixa seguro durante as gravações. E o que pode fazer com que isso aconteça, para você ter maior segurança? Exatamente, você preparar o seu roteiro, preparar um tema assim que você goste de falar muito, principalmente para os seus primeiros vídeos. Coloca uma coisa que você gosta, que você ama falar, que você sabe falar de trás para frente. Aí sim, você vai ter muito segurança no seu assunto. Beleza. Agora a segurança do enredo. Prepara seu roteiro, igual eu sempre expliquei, tá até no vídeo Raiz 004.
Tudo certinho de acordo com a ordem didática e cronológica dos aprendizados. Vai te dar uma segurança de assunto, vai te dar uma segurança de saber o que falar na hora certa. E aí a questão de você se sentir inseguro, de esquecer alguma coisa, não vai acontecer. Muito difícil, porque é algo que você sabe falar muito. Você já falou, explicou muito para muitas pessoas. E aí, partindo agora para o setor da confiança, seria mais a parte de você treinar a sua... tanto aliar, no caso, a sua linguagem corporal, quanto aliar o seu pensamento, o seu mindset. O mindset ele é treinável. Sempre, sempre, sempre tem que ser treinável, que eu falei demais no vídeo 001. Falei que tem que ser treinado. Tem até exercícios que eu passei lá, que você precisa. As 4 áreas também são importantes, de você sempre estar cuidando delas. Social, espiritual, corporal, intelectual. Porque são áreas que se você enriquecer cada uma dessas áreas, você tem muito a falar. Por exemplo, a própria intelectual, que a gente está agora enriquecendo bastante. A gente tem esse costume agora de ler. Tem tanto assunto pra gente abordar, tanto aqui no Recast, tanto no meu Raiz que eu gravo, porque é embasamento. Vida, exatamente. É científico, exemplos que você pode aplicar e ter resultado. Só um setor, imagina os outros 3. Então, assim, isso é questão de mindset, questão de construção. Não vai ser de uma hora para outra. Mas se você não fizer, não vai conseguir em nenhuma hora. É muito óbvio, mas assim, precisa ser dito. E a outra coisa, a questão da confiança, essa foi o mindset, a questão da confiança corporal, é você, igual eu já falei no vídeo, foi no vídeo 005 que eu falei, que quanto mais você melhora a sua postura, né, até dei exemplos de quando você abre mais os braços, gesticula melhor. Inclusive eu li ontem um livro de como convencer alguém em 90 segundos, que ele falou, em uma questão de negociação, era a questão aplicada à negociação, mas assim, você pode aplicar em qualquer coisa que você for fazer, que relaciona essa parte de desenvoltura. Ele até falou os 3 princípios segundo Mudon, que é o cara lá do livro, que ele está contando a história. Ele até fala que o primeiro princípio é sorria. Sorria sempre. Depois, quando você sorri, isso vai transmitir muito mais a confiança sua, exalar mais confiança sua, e quem está assistindo vai ser muito mais conectado com aquilo. Porque o sorriso, ele naturalmente já é bem visto, né, pelas pessoas. Mas é claro, esse é um sorriso verdadeiro, não aquele cara, falso mas que a gente vê. o livro que eu tô lendo, ele, assim, mesmo o falso, porque o verdadeiro ele é inconsciente, então você É, não consegue de fato executá-lo. Mas mesmo o sorriso falso, ele funciona. Óbvio que você não pode ser um sorriso sarcástico, um sorriso, né, meio amedrontador, enfim. Mas um sorriso falso, ele já causa o espelhamento, né, eu acho que você ia falar disso, né, do rapport, isso. que quando a pessoa sorri para outra, mesmo que seja sendo falsa, a outra também sorri, mesmo que as duas estejam sorrindo falso, elas estão exercendo influência uma sobre a outra. Isso é muito massa. E tem até Exatamente. uma pesquisa que eles fizeram um experimento lá com um monte de gente, acho que foi umas 120 pessoas, que deram para cada pessoa uma foto, né, 3 fotos na verdade, de uma pessoa feliz, uma pessoa normal e uma pessoa zangada. E aí pedia pra galera ver a foto e fazer a expressão contrária, ou seja, se ela visse uma pessoa zangada, era pra fazer o rosto feliz. Se ela visse a pessoa feliz, era pra fazer cara de zangada. E aí a galera tinha dificuldade demais de fazer a expressão contrária, porque o músculo dela, as fibras aqui do rosto, inconscientemente tentava espelhar a reação, a expressão. E era muito difícil fazer a expressão contrária, embora elas quisessem fazer. Isso é sinistro, né? Exatamente. E é uma coisa que eu até li ontem, que ele até passa um exercício em questão disso, é para você provocar, porque esse sorriso verdadeiro, igual você falou, você não executa, ele Ele é é consciente. inconsciente, mas você consegue provocar ele. Que ele até falou, um exercício é você coloca, Pô, se não coloca em frente ao experimentei isso aí. espelho, eu vou testar, se coloca em frente ao espelho de 25 centímetros e fique falando a palavra ótimo, Faz pra em várias galera. entonações. Faz pra galera. E fica falando tipo a palavra ótimo, ótimo, ótimo. Só que aí você faz ótimo bravo, ótimo feliz, ótimo baixo, alto, fica falando. Um E ótimo aí depois. sensual. Exatamente, tem que ser o sexy. Ótimo. Ótimo. E aí, depois de um tempo, segundo ele, você vai começar a sorrir, naturalmente. E aí, depois desse treino, vai treinando isso 3 vezes, 3 dias seguidos. Depois disso, quando você quiser sorrir,
É só você dizer pra você mesmo, ótimo, 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 3 vezes baixinho que você consegue, segundo ele. E isso pode ser até testado por vocês, assim como vai ser pela gente, porque, assim, como é uma gravação, a gente não tem como espelhar um sorriso de alguém, nem alguém pode espelhar um sorriso nosso. Pode ser, mas a gente não vai perceber, nem vai saber, mas enfim. Por exemplo, quando eu vou gravar um vídeo, eu sempre gravo entusiasmado, feliz ali por estar falando aquilo, mas não é que eu tô forçando. Eu realmente tô fazendo aquilo porque eu gosto, que eu tô querendo fazer aquela gravação. E aquilo pode trazer e traz uma sensação muito boa em quem está assistindo, de que, nossa, ele está tão animado para falar um assunto, eu quero muito aprender sobre isso. Nossa, esse assunto deve ser muito bom. Ele colocou tanta expectativa, e aí atender a expectativa, é claro, quando a gente aumenta. Isso é muito importante, principalmente quando você vai iniciar um vídeo, você fazer essa chamada de trazer essa animação, que o conteúdo é legal, é interessante, vai ter muito aprendizado, principalmente em vídeo raiz que é longo. Você consegue prender muito mais as pessoas. Isso você só consegue fazer atuando com a sua linguagem corporal, aliando com o seu mindset treinado, fazendo você ter segurança, falando de um assunto que você gosta, fazendo o seu roteiro. Então é um complô de coisas que você tem que fazer tudo estruturado, tudo unido. Claro que não vai ser aquela perfeição de todas, mas faça o seu perfeito ali na medida que você possa fazer naquela situação, nas suas limitações, porque alguma hora vai, algumas vezes lá no futuro, vai melhorar e você vai ter oportunidades melhores de fazer o seu melhor ainda. O importante é fazer o seu melhor nas condições que você tem. Acho que mesmo não tendo um feedback ali automático, né, quando é a gravação, tá funcionando, a coisa funciona Sim, de fato. A gente pode se observar quando a gente vê um vídeo, né? Então isso faz toda a diferença, esse sorriso de fato faz toda a diferença, a pessoa fica mais receptiva. Outra coisa também é a palma da mão, né? Tem até a história do palestrante lá, que eles fizeram um outro experimento também, e aí pegaram 8 palestrantes. Eu fiz 5, mas foram 8. Mas enfim, pegaram 8 palestrantes, aí chegaram para esses palestrantes e dividiram assim. Eles falaram: ó, os 3 primeiros vão fazer muita essa expressão da palma da mão erguida, assim, que é um sinal de submissão, é um sinal de aceitação, assim, é algo mais contraído, mais legal. Aí os outros 3 fazia a mão para baixo, que até agora a gente ainda não tem muita certeza de como que é essa mão para é, baixo, mas é mão para baixo, assim. E essa mão para baixo dá uma questão de autoridade, mas não é uma autoridade que a gente fala aqui. É autoridade, assim, no sentido de você ser superior. isso. E tem a mão fechada apontando, que muita gente usa aí também, mas diz que é o mais irritante possível, que é muito ruim, que a galera não gosta disso. E aí, eles testaram com um monte de pessoas assistindo essas palestras e o feedback dos palestrantes que faziam o gesto com a palma para cima, tinha acho que mais de 80, uns 83% de aprovação da plateia, da audiência. Os que faziam com a mão para baixo, né, o sinal ali de superioridade, eles tinham 50, metade assim mais ou menos, de aprovação da galera. Já os que faziam apontando, porque esse sinal aqui, ele é como se fosse mostrando a submissão da audiência, como se a audiência, você estivesse colocando a audiência como submissa a você. 28% só gostava dos palestrantes, sendo que tinha gente que até saía no meio da palestra. E além disso, a galera tinha feedback não só negativo da palestra, mas também do palestrante, não gostava do palestrante. Então, olha só como o sinal, né? Um pequeno gesto ali, tipo, imagina você aliar isso com um sorriso, falar, bom dia, não sei o que, sorrir com a galera e tal. Isso tudo vai criar uma conexão, vai tornar a pessoa mais aberta a receber aquilo ali que você tem que passar, que você quer passar. Exatamente. E assim, utilizando esse complô total que a gente tem falando aqui até agora, com técnicas de gatilhos mentais que a gente já falou em outro recast, um exemplo é o da história. Imagina, você começa a contar um assunto empolgado, aliando tudo isso que eu falei, e aí para conectar mais ainda, você coloca uma história, um acontecimento, um experimento, o que aconteceu com você, com um cliente, para conectar ainda mais. E aí você prende a pessoa, e você conta essa história encenando mesmo. Se for preciso você ficar bravo, ficar sério, vai. Se for preciso ficar feliz, você vai, empolgado, mais baixo. E vai deixando a pessoa cada vez mais dentro da história. A imaginação dela, você pegar, captar a imaginação dela. Por quê? Um dos princípios, segundo o Mudon, também capte a imaginação da pessoa
que você vai captar todas as emoções dela. Então, assim, se você fizer ela sentir alguma coisa através do que você disser, tanto como história quanto com conteúdo, tem conteúdo que é, depende do nicho, que é bastante emocional, assim. Você faz a pessoa, pô, realmente, eu preciso fazer isso. Nossa, realmente, eu sinto isso. Ainda mais conteúdos que ajudam pessoas que têm ansiedade ou que têm que lidar com dificuldades ainda maiores, questão de saúde. Você pega o emocional da pessoa. E ali, captando o emocional da pessoa, você consegue se conectar muito melhor com ela consegue receber melhor sua mensagem. Alinha isso com tudo que eu falei aqui até agora, com a linguagem corporal, tudo isso, vai ser muito melhor a conexão, muito melhor o feedback. Eu já vi, nos experts que eu lanço de nutrição, vejo cada história das mulheres, né, que é voltado para a mulher. As mulheres falam, nossa, eu sentia tanto isso, tantas dores, minha vida era horrível, depois que eu conheci você, eu tive muito melhor, a minha saúde melhorou, minha relação com a família melhorou. Então, assim, alguém vendo aquilo, da própria expert contando, ou o próprio depoimento escrito, mexe com a pessoa, ela se sente, ela se conecta. Isso, se a pessoa conectar com você, ela vai ficar no vídeo até o final com você, vai curtir seus posts, vai ter engajamento, vai estar sempre na caixinha de perguntas ali, e futuramente um lead, né? Uma pessoa transformada, várias vidas transformadas. Acho que é importante a gente falar, porque a gente entrou aqui em gatilho mental, um monte de coisa, a pessoa, nossa, mas o que tem a ver, né, com apresentação, com timidez? E, cara, tem muito a ver, porque eu acho que quando você... Porque a barreira maior é a timidez, que é a falta de confiança. É. Então, quando você sabe o que tem que fazer, quando você sabe quais pontos atingir, tenha certinho, poxa, eu preciso fazer isso, usar linguagem corporal, usar gatilhos mentais, estruturar meu roteiro aqui, fazer dessa forma. Como você tem isso tudo listados certinho, você sabe o que você precisa fazer para fazer um bom vídeo. Então você já tem mais confiança, porque você tem ali uma base para seguir. E nossa, cuida, perigo usar essa palavra base perto de Diogo, mas enfim. A gente não falou esse nome nenhuma vez, senão eu vou falar aí. Ainda. Não, não, pô. Quem conhece aí já sabe. Mas enfim. E falar dessa linguagem corporal, pessoal, poxa, agora tem que aprender linguagem corporal. Não é que tem que aprender linguagem corporal, mas saber que isso influencia de fato. Você, como expert, você tem que. Você, querendo ou não, quer vender ali seu conteúdo. Então você tem que ter essa noção das técnicas também. E a comunicação, cara, a comunicação corporal, ela não é só o que você quer, o que você pensa que você está transmitindo. Se você está transmitindo uma coisa, se a pessoa está Exatamente. entendendo diferente, o entendimento vai ser diferente, independente se você queria transmitir outra coisa. Se você não estiver de fato transmitindo isso, se a pessoa não estiver interpretando dessa forma, já era. Um grande exemplo de que o que você fala importa pouco, um grande exemplo aplicado assim no dia a dia do pessoal, é quando você digita uma mensagem no WhatsApp e a pessoa interpreta diferente do que você quis dizer. A mesma mensagem pode ser interpretada por diversas pessoas diferentes vezes e vai, tipo assim, isso importa. Isso retrata muito bem de que o que você fala importa menos do que como você fala, como você traz aquela mensagem. Porque aquilo ali vai trazer o que você realmente quis dizer com aquela frase, com aquela mensagem que você quer passar. Uma outra coisa que, assim, aplicando um pouquinho mais aprofundado em relação à linguagem que você fala, é exatamente a sua dicção. Uma coisa que eu percebo muito é que pessoas tímidas tendem a gaguejar um pouquinho. Beleza, tranquilo. Só que isso vai perdendo aos pouquinhos, né? Com a prática. Mas o que eu vejo muito é a demora. É o estendimento de palavras e a demora de conexão da frase. Por exemplo, e aí, olha esse tempo. Esse tempo mata. Por quê? Não mata tipo, nossa, você falou uma coisa. Não, beleza, mas a sua audiência não vai curtir. Eu tenho certeza. Vai ficar, nossa, termina. Tipo, dá aquela agonia em que tá te assistindo. E para você treinar isso, novamente falando, tem exercícios no meu vídeo 005 que vai, inclusive tenho até que postar essa prova. Um expert meu testou isso na prática. Ele estava gravando um anúncio dentro de um carro para convidar para um evento dele, para o webinário. E aí ele mostrou ele gravando anúncio travadão, ele errando toda hora e ficou até nervoso na gravação. Aí ele falou, vou testar o que o Diogo falou. Ele antes achava que era balela, ele falou. Testou. A mesma hora que ele testou, ainda no carro, ele mandou o anúncio para mim inteiro, sem errar nada. Tranquilo.
porque realmente te exercita. Exercitar esse músculo vai fazer com que você consiga fluir melhor suas ideias e evite essas pausas, que essas pausas nada mais é do que o seu cérebro tentando processar o que é a próxima palavra e se preocupando com outra coisa. Lá no curso do Supera que eu faço, a gente trabalha muito a questão da atenção e do foco. Um instrumento que trabalha muito isso é o ábaco. Não sei se você já teve contato com algum, que é aquele instrumento que você faz cálculos matemáticos da antiguidade. Lá a gente trabalha Eu muito nunca isso, a entendi. rapidez. É muito interessante. Lá a gente trabalha essa rapidez porque para você fazer aquilo, você precisa estar 100% ali. 100% ali mesmo. Se você tiver 99%, você vai errar o cálculo ou vai ter que fazer de novo. Porque você precisa estar pensando. E Então era aquilo por você isso, pô. você fazendo aquilo, eu fazendo lá no exercício, eu fico 100% focado. Aquilo fez eu treinar muito meu foco. Quando eu tô em um vídeo, eu tô no vídeo. E eu não consigo ficar pensando, nossa, eu tenho que falar aquilo depois. Não. Meu cérebro fica 100% ali no que eu tenho que falar, na ordem cronológica que eu determinei. Isso vai me ajudar bastante. Justamente, essa pausazinha é justamente isso. É o cérebro pensando no futuro. Um lapso temporal pequenininho que ele pensando no futuro vai te travar e você... E vai e volta. Você percebe que demora um tempinho e depois volta. É essa pegada que você não pode acontecer. Foca, assim, treinar o seu foco mesmo. E às vezes as pessoas acham que esse tipo de coisa não tem solução, que é ela nasceu assim e é isso aí, valeu. Treino. E cara, é treino e assim, é técnica também. Existem formas de fazer isso. Então, tipo, acho que só de saber isso, a pessoa já tem que se sentir mais um pouco confortável, assim, tipo, poxa, beleza, então tem como resolver. E aí é buscar. O 001 fala muito também, acho que dessa questão de se sentir confiante, o É, 001 tem que ser assistido. Porque fala muito, porque é a principal barreira, né? exatamente. De timidez, porque é aquilo que eu falei, a pessoa, ela sabe o que ela quer falar, só que depois que grava o vídeo, parece que perde a confiança, parece que começa a duvidar de É, si mesmo, fala, gente, será que é isso? E aí fica pensando, será que o que eu vou falar agora, será que o que eu tô prestes a falar realmente tá certo? A pessoa começa a entrar na pira muito louca. e aí que vem o E erro. É aquela técnica que eu até falei no 001. Você até falou pensando. Pensar. Pensamento gera sentimento. Ela vai se sentir frustrada. Sentimento, ação. Ação. Não vai gravar tão bem quanto ela queria. Ação, resultado. Resultado de um vídeo que ela não gostou. eu acho que para talvez quem está começando, quem não se sente muito confiante, é muito importante começar fazendo um vídeo gravado, né, editado, É, porque você tem um controle maior. E aí vai ter outros problemas, né? Mesmo fazendo gravado, que você tem que superar, porque quando tá gravado, se for em live, você dá esse aí já era, tá? Já tá lá. Mas é. quando é gravado, se você fala uma coisa que não foi do jeito que você queria falar, você tem simplesmente a opção de falar, tá? Deixa isso quieto, vou repetir. E repete até sair bom. Se depois tiver que editar um vídeo de horas, não importa. Eu sou editor de Diogo. Eu prefiro muito mais receber 3 horas de gravação dele do que 40 minutos ali que não ficou legal. É muito melhor a gente tornar um vídeo bom, grande, bom, pegando as melhores partes realmente, do que fazer de qualquer jeito. Porque depois a pessoa vai assistir o vídeo dela e fala, caraca, velho, fui bem. Depois que editou aqui, É, mandei bem. edição transforma. E aí na próxima você já vai pensando que você mandou bem. É, Ou pensando que, se eu não for tão bem, a edição vai fazer eu ir bem. E aí tudo isso vai influenciar. Então acho que é até bacana começar com a edição mesmo. exatamente. Uma coisa que pode ser até uma limitação, né? Porque tem gente que não tem uma condição de pagar alguém para editar, ou também não conhece alguém que possa editar. É, Aí tem aquela questão, né? Que até o Instagram agora liberou uma ferramenta nova que eu achei super interessante. Que foi a live treinada. Você pode fazer live só massa. com pessoas para assistir que você quer que te assista, um familiar, um amigo, o seu lançador, o que for. Ele vai te avaliar, ó, melhora esse ponto aqui. Ó, você falou dessa forma, melhor assim. E aí quando você for pra live de verdade, para todo mundo, você já vai estar treinado. É uma forma de você fazer uma live gravada. É você treinar antes, né? Para você poder ser melhor, sua performance ser melhor na hora da gravação em si. Eu descobri essa ferramenta ontem, cara. A gente, do NCD, a gente abria live e tinha que abrir pra todo mundo, né? Fazer o quê? Pra treinar. Aí, pô, aparece notificação, era porcaria. Aí ontem eu fui fazer isso e eu vi que tinha esse da prática, né? Eu É o treinamento prático. maravilhoso. Pô, muito bom, cara.
Muito Eles bom. acertaram ali em cheio ali. Agora sim, diante de tudo que a gente falou, a pessoa que consegue superar as barreiras dela, ter mais autoconfiança, que é o PID 001, superar a timidez, entender as técnicas de estruturação, da apresentação, do roteiro e tal, atingir os gatilhos mentais, usar a linguagem corporal, o que essa pessoa vai ganhar se esforçando em fazer essas coisas? Rapaz, só benefícios. Mas porque, exatamente, esse complô, igual eu falei, esse complô de ideias, complô de práticas aplicadas numa consistência, que é a palavra correta, não basta aplicar uma vez, é consistência. Uma consistência, sei lá, de 10 vídeos, 20 vídeos e assim vai, você consegue ter muito mais conexão com a sua audiência que está assistindo o vídeo. Você consegue ter mais feedbacks positivos da sua audiência, falando, nossa, vídeo maravilhoso, ó, aprendi muito com o seu vídeo, a pessoa te mostrando as coisas que ela notou, mostrando os resultados que a pessoa teve aplicando com o que você ensinou, porque ela prestou atenção, porque ela conseguiu ficar retida no seu vídeo. Você vai ter prova social para apresentar no seu lançamento, você vai ter engajamento maior, você vai ter retenção maior, consequentemente uma entrega maior para os seus vídeos, e se tiver uma entrega maior, vai alcançar mais pessoas que precisam da sua ajuda que você consegue transformar a vida delas. Então, assim, é ajuste pequeno que vai gerar um ajuste legal no vídeo, que com a consistência vai gerar um ajuste maior ainda no futuro, que vai melhorar ainda mais e aperfeiçoar o seu lançamento. Porque um lançamento com prova social é outro nível de convencimento, de persuasão para a pessoa se inscrever, para mostrar que realmente o seu método, o que você ensina, realmente faz sentido, tem transformação gerada, tem provas e que vale a pena ser seguido, comprado, enfim. E, por consequência, também a palavrinha que todo mundo quer, né? Que é a bendita autoridade. Todo mundo. Exato. Tudo isso aumenta sua autoridade. Uma prova social bem feita, uma não, várias, um conjunto de provas sociais aumenta demais a autoridade. Porque o que é autoridade em si? Nada mais é do que você ser reconhecido pelas pessoas, pelo que você faz, com êxito. Você tem resultado naquilo que você ensina. Isso é uma autoridade. Por isso que está na cabeça das pessoas, e não em você. Elas têm que enxergar. Como elas te enxergam? Com a produção de conteúdo massiva, de qualidade, que realmente retém, que realmente ensina, que Com transforma e gera clareza. prova social, clareza e tudo isso, autoridade formada. Você que está iniciando e que tem essa dificuldade de criar autoridade, essa é a fórmula. Tá a fim de seguir? Tá disposto? Tá comprometido? Se tiver, você vai ter autoridade. Não é da noite pro dia. Mas também, se você parar, você não vai alcançar. Porque tem métodos. Existem métodos de melhorar isso, de conquistar isso. Então, não precisa ficar achando que apresento mal e é isso aí. Não nasci pra isso. Não é assim. Aí a gente mede muito os nossos resultados por pequenos fracassos. Caraca, essa devia estar na tela aí, ó. Coloca aí na tela. Pena que Porque o o que rehash não é acontece? editado. Isso pode ser, hein? Aí, o que acontece? A gente, é igual uma vez que eu tava até vendo essa história. Um professor de matemática começou a escrever a tabuada do 9 no quadro. 9 vezes 1, 9 vezes 8, até 9 vezes 10. Aí no 9 vezes 8, ele errou de propósito pra galera, né? Pra turma dele. Aí o pessoal começou a falar: professor, tá errado, não, o professor errou o 9 vezes 8, 9 vezes 8. Tipo, ele acertou o 9 vezes 1 até o 7, o 9 vezes 9 e o 9 vezes 10. Ele errou o 8. Todo mundo tem essa natureza de julgar pequenos erros e não valorizar o que acertou. Então, assim, é natural nosso, mas a gente precisa mudar isso. Então, quando você for gravar um vídeo, igual eu já falei no 001, vou repetir. Faça uma lista do que você gostou e uma lista que você não gostou. Para o que você gostou, você continuar fazendo. E o que você não gostou, você tentar aprimorar um por um, por vez. Porque se você tentar aprimorar tudo, você nunca vai saber realmente o que foi que gerou aquela transformação. E também você pode não conseguir tudo de vez. É bom aos pouquinhos. Aí, igual eu falei lá, é ideal que a lista do que você gostou vai aumentando com o tempo e que você não gostou vai reduzindo. E assim vai. É processo, é prática. Tem no Segredo da Mente Milionária, né? Acho que é mestre que ele fala, todo mestre já foi um fracassado. Justamente por isso, ninguém começa sabendo tudo. Cara, e você pode olhar, tipo, na sua profissão, a pessoa que é expert em alguma coisa, você nasceu sendo expert, nasceu sabendo a sua É. expertise? Não. Tá, agora é o mundo novo aí da produção de conteúdo, da gravação, das câmeras, tem que se habituar.
É porque eu tendo a pensar assim que quando a gente é talvez mais novo, quando a gente tá ali meio mais cru, a gente tá mais aberto a aprender. Vai passando o tempo, a gente vai vendo umas coisas que de primeira a gente não entende muito bem, aí já desiste, É fala, ah, isso verdade. aqui eu não tô entendendo, já sai fora. E não, pô, você consegue entender, você tem capacidade. Então, o universo da gravação é isso. É a questão da Você, paciência. isso. Eu ia falar uma coisa, mas eu pedi total atenção. Vou dar um ponto para a linguagem corporal aqui, já que a gente já falou da linguagem corporal. É porque, eu não sei se você reparou, mas minutos atrás eu fui cruzar os braços. Aí eu lembrei do livro que eu li ontem, sobre cruzar os braços não. Porque assim, cruzar os braços tá confortável, mas de acordo com o livro não é bem assim, né? Você se sente confortável porque dentro de você está desconfortável. Aí você precisa cruzar para ficar confortável. E aí eu cruzei, aí na mesma hora eu falei, não vou cruzar. Aí meti a mão aqui. E no capítulo anterior, o livro falava que enquanto a gente crescia, para disfarçar a cruzada de braços, que é muito escancarada, as pessoas metem a mão aqui. Aí eu fiz aqui, meti aqui, aí depois aqui eu falei, pô. Baixo corporal é foda, tá vendo? Pra quem não acredita aí. Tá vendo? A linguagem corporal dita até o que você tá pensando. Ué, total. Tudo. Será que eu estava desconfortável? Agora não sei. Provavelmente. É... Pô, pra fechar, fala sua experiência aí, tipo, de gravação. Como é que você enxerga o Diogo que começou há anos atrás? O que você acha que você melhorou? Sabe? Qual foi a sua evolução, assim? O que você acha que foi a virada de chave pra você? Cara, eu posso falar que eu tive 3 processos, 3 fases, na verdade. Essa é a terceira, no caso, que eu tô agora. A primeira foi a fase mais Os... criança, né? Vamos pegar pesado agora aí. A primeira foi a fase mais, assim, criança. Não era criança, eu era adolescente e tal. Mas aquela mentalidade ainda de criança, porque eu Não queria é mesmo errado era. também. Eu queria chamar a atenção. Não faz. Meu objetivo no canal era esse, chamar a atenção. Eu queria fazer as pessoas rirem, então eu era meio crianção ali. Eu É, devo dizer aqui que hoje a galera vê você terminando o vídeo tampando a câmera, mas antes era o quê? exatamente. Eu fazia umas poses assim e tal. Era ridículo. Eu espero muito que vocês nunca achem esse canal que tá aí no YouTube. E aí, tipo assim, o que eu pensava na hora de eu gravar naquela época? Eu pensava em chamar a atenção das pessoas, não ligava muito pro que eu tava falando, assim, igual agora, né? Eu ligo porque eu tô falando, quem fala importa, é um ensinamento. Lá na época não era ensinamento. Então, era só contar a minha experiência, contar a história, fazer alguma coisa engraçada, enfim. E aí, depois de um certo período que a gente começou a gravar, a gente interrompeu. Aí eu segui carreira solo, que quem não Não, sabe eu isso, fazia. isso depois das 38 9 outras interrupções, você voltava. Exatamente. Agora vai! Quem não sabe eu fazia canal com o Matheus, e aí a gente dividia canal, só que a gente não tinha esse nome lá, né? Era um nome O personificado. que hoje a gente vê que é péssimo, porque a gente fazia dois conteúdos completamente diferentes e não tinha nenhuma chance de dar certo. Hoje a gente fala que, nossa, o conteúdo não pode fugir, tem que estar tudo na mesma linha. E a gente botava, um falava de uma coisa aqui e outro lá, outra coisa completamente diferente. Exatamente. E aí, depois que aconteceu de dividir, né? Que a gente estudava na mesma escola de ensino médio, dividiu pra faculdade, aí cada um foi pra sua cidade e acabou, né? Não teve como. Aí eu segui carreira solo, tentei ainda, fiquei uns 3 meses seguindo carreira solo. Aí foi mais pra Eu contar coisas participei também, minhas. participei. Foi o primeiro vídeo, foi pra inaugurar. E aí sim, foi pra mais contar coisas minhas, né? Tipo, experiências, histórias, coisas sobre mim, tanto que o canal era eu mesmo. Se você procurar aí no eu mesmo, você não vai achar nenhum vídeo que eu tirei todos. Esse eu posso falar o nome. E aí, depois disso, de toda essa experiência de gravação, né? Porque o primeiro vídeo, assim, ficou horrível. Meu primeiro vídeo da vida, né? Porque eu liguei o flash da câmera, ficou o reflexo aqui. Sabe quando você tira foto de um cachorro com flash? Ficou tipo aquilo, o vídeo todo. Horrível. Tá? Sem contar a iluminação, que era só de luz de teto, era horrível o cenário também. E depois eu Na época comecei eu achava massa. Na época era sensacional. Depois eu comecei a gravar vídeo em pé, né? Que lá no eu mesmo consegui me soltar mais, trouxe convidados, enfim.
Infelizmente tive que parar porque eu não consegui manter essa consistência. E eu indico muito vocês a não cometerem esse mesmo erro. No caso, vocês que são profissionais, experts, estão fazendo esse canal do YouTube, eu indico muito vocês não desistirem por nenhum fator. Nenhum fator. Por mais que meu vídeo não tenha visualização, meu vídeo não tá ficando como eu queria, só continua, persiste, tenta mudar cada pouquinho mais, porque se eu tivesse continuado aquele canal, é claro que eu não estaria aqui com vocês, mas eu estaria a um nível muito mais alto. Porque em um mês eu consegui um número de inscritos assim, muito maior do que eu sempre imaginei que eu teria. E sem tráfego, sem nada, nem conhecia isso na época. Porque realmente eu conseguia ter essa conexão com a audiência, eu consegui achar o ponto-chave. Só que depois que eu não consegui continuar, né, eu parei, interrompi, e agora estou aqui na fase 3, na fase ensinando tudo que eu venho aprendendo desde 2014, aplicando esses conhecimentos. Na verdade, foi erros, né? Eu ensino o que eu errei, o que eu não posso, o que você não pode fazer, na verdade. E com isso eu aprendi também algumas coisas que são favoráveis a isso, né? Quando eu entrei no mundo dos lançamentos, eu consegui aliar essas duas coisas. Aplicar tanto a parte que eu tinha o conhecimento do vídeo, que eu poderia ensinar os experts, no caso, os experts que eu lançava, eu dava essas dicas, eu falava, nossa, consigo dar essas dicas para eles, não são tão óbvias assim, mas para mim é. Aí eu comecei a perceber isso, né? Que era um diferencial, porque eu não conseguia enxergar isso na época, né? Mas depois de trabalhar tanto, lançando vários e vários experts, eu consegui ter essa noção de que isso realmente é importante. A forma com que você traz sua mensagem, porque expert tem um monte por aí. Agora, expert que sabe passar conteúdo, nem tanto. Cara, eu te perguntei isso justamente para buscando essa palavrinha, né, que é o aprendizado. Que tudo na vida é aprendizado, né? E a gente fala várias vezes isso. A gente começou um canal junto em 2014, né? Foi. 2014, depois ficamos 1 ano e meio, 2 anos ali, depois nos separamos, né? Continuamos, óbvio, em contato, mas nenhum projeto junto. E, pô, anos depois a gente voltou aqui, estamos nesse projeto junto de novo. E na época, talvez a nossa expectativa que a gente tinha, que eu na verdade nem sei direito qual que era, não foi alcançada e a gente poderia simplesmente desistir, sair desse mundo da internet e tudo mais. Mas se a gente não tivesse começado aquilo, a gente não estaria aqui hoje. Então na época a gente não entendeu aquele fracasso, mas cara, certamente aquilo foi essencial, tanto para mim quanto para você. E eu acho que a mensagem é essa, sabe? Às vezes o primeiro não vai sair bom, às vezes a gente não entende porque que não tá funcionando, porque que não tá legal, mas a gente, quando se dedica, quando a gente vai buscando entender o que tem que ajustar, o que tem que melhorar, como a gente pode ser alguém melhor, como a gente pode ser um expert melhor, um produtor de conteúdo melhor, vai ter recompensa na frente. Sem comparação, porque é justamente isso. É aquela questão, se eu tivesse continuado, né? A gente sempre fala, se eu tivesse continuado, na casa da pessoa que desistiu, nunca vai saber. Só vai saber se continuar. Tipo, é óbvio, tá na cara isso. Todo mundo sabe, mas pouca gente aplica isso. É mais fácil desistir do que continuar persistindo, continuar tendo fracassos ali. Não é fracassos, né? Feedbacks ali construtivos. É muito mais fácil você parar, falar, aceitar, nossa, isso não é pra mim. Inclusive, ontem mesmo eu estava conversando com uma expert que eu ajudei a fazer um tráfego. Ela falou, no lançamento dela não foi como ela queria. Deu muita coisa errada no planejamento, tudo, tráfego, não conseguiu achar as pessoas certas. E aí ela falou, olha, eu realmente, quando olhei aquele faturamento lá, né, o lucro em si, e vi que teve prejuízo, eu realmente pensei, isso não é pra mim não. É melhor desistir. Tô tanto tempo nisso, não tá dando certo. É melhor parar. Aí depois ela parou e pensou, mas se eu parar, vou continuar. Porque ela realmente trouxe essa importância de, se ela parar, acabou, vai continuar a mesma coisa. Vai ser mais cômodo para ela continuar ali na vida dela, no trabalho dela, com a família. E aí não vai ter o que ela realmente deseja com o mundo dos lançamentos. Muita gente vê, resultados milaborantes. Cacete? Mirabolantes. Resultados Mirabolantes. É a mirabolantes. segunda vez que você erra essa palavra em Recast, viu? Certo? No primeiro você também ficou milaborante. Vou parar de falar ela. Vamos falar sobre a base. E aí, você vê muitos resultados mirabolantes aí do mundo do lançamento, 6 em 7, 7 em 7, mas ninguém conta os fracassos. Ninguém conta
Quanto tempo que teve pensando em desistir? Quanto tempo que ficou ali sentado, pensando se realmente precisava, se era aquilo para ela? Conversou com a família, ninguém conta as dificuldades que teve, porque realmente quem vai contar as dificuldades, né? Todo mundo conta as vitórias. E aí você que está assistindo é convencido de que aquele mundo é fácil e que só quando você entra nele e quebra a cara, você vê que não é. E é aí que entra a parte da persistência. Você realmente quer isso? Você realmente está adepto a tentar todas as vezes possíveis e só parar quando conseguir? Fica o questionamento. Eu lembrei do livro que você leu lá do Hábitos, que a gente busca a recompensa imediata, né? É muito mais difícil a gente fazer os hábitos que dão recompensa lá na frente. Então a desistência dá uma recompensa imediata, já desencana, dá aquela, sei lá, dá um sentimento, né? Ele Agora atrela fazer muito lá, isso à dieta. Se, por exemplo, você tem isso, uma caixa de bombom ali. É melhor comer agora que é mais gostoso, sentir prazer, ou guardar, não comer e conseguir manter minha dieta lá na frente? Geralmente as pessoas escolhem comer agora, porque é mais gostoso, o prazer é momentâneo. A gente pensa muito no presente. demais. Jogo, acho que se deixar aqui a gente vai pra sempre. Então acho que, pô, falamos bastante, né, o que a gente queria falar. Quer fechar? Quer se Rapaz, despedir? bora Quer fechar. soltar uma palavra mágica aí? Ó, seguinte, resumão aqui bem rápido. Se você quiser aumentar a sua segurança e confiança nos seus vídeos, se prepare mentalmente, se prepare tecnicamente, no caso, a produção de tudo que for precisar na hora do seu vídeo. Pare de se preocupar muito com os julgamentos, apenas se preocupe com o seu feedback e nunca deixe de postar pelo seu feedback. Aprimore no próximo. E além disso, treine. Treine e não jamais pare. Porque se você parar, você nunca vai saber o se eu tivesse continuado. Posso E falar é uma isso. coisa? Que estava no livro, que eu acho muito legal. Que a gente tá onde tá por fazer o que a gente sempre fez. Então se a gente continuar sempre fazendo o que a gente sempre fez, a gente não vai sair do lugar. Então se você quer dar um passo adiante, mudar a sua realidade, sai da zona de conforto, se explora, se descobre, faz coisas novas, que aí você sai. E julgamento, mesma coisa. As pessoas que estão te julgando, onde elas estão? Você quer estar no mesmo lugar que elas? Ou você quer estar num lugar diferente? Exatamente. Então não liga para as pessoas. As pessoas que estão falando que você está fazendo coisa errada, que você está fazendo bobagem, elas não chegaram aonde você quer chegar. Então você não tem que dar ouvido para elas. Dê ouvido para as pessoas que estão onde você quer. Que é as pessoas que sabem o que você tem que enfrentar, o que você tem que fazer para chegar lá. Você pode até reparar que os maiores experts sempre falam: não desiste, continua, consistência. Aí você fala: nossa, que papo de coach. Será que é mesmo? Ou se é realmente verdade? A consistência é tudo, é tudo. Então é isso. E é isso, até a próxima edição do Recast. Que Foi muito legal hoje. Hoje foi bem filosófico, aí, bem sentimental. E até a próxima. Espero muito que vocês gostem vocês estejam gostando desse conteúdo. Comentem aí embaixo o que vocês querem ver nos próximos recasts. A gente pode adaptar também. Então, até a próxima. E é isso. Muito obrigado. Falou. Persona!